Estamos em 2024 e nesse ano meu pai faria 60 anos, mas já há 2 anos ele descansa com o Senhor. E eu vou explicar pra vocês como que a Cadeira de Prata, uma das crônicas de Nárnia, me ajudou nesse processo. Vamos lá? Olá pessoas, eu sou a Fê Castilho, sejam bem-vindos aqui a esse canal. Se você gosta de teologia, de leitura, muitas vezes não tem muita constância, mas tem aquela vontade de ter o hábito de ler, quer saber mesmo como que funciona de verdade o desenvolvimento desse hábito, às vezes se sente um pouco perdido no estudo, né? Então esse canal aqui é pra você. Aqui a gente fala de livros, de teologia, reflexões sobre a vida cristã. Mais informações tem aqui embaixo na descrição do vídeo, bem como também ficam aqui todos os links para a Amazon dos livros, com os melhores descontos e também dos outros vídeos recomendados e do meu outro canal. As crônicas de Nárnia eu deixei aqui, já tem alguns vídeos sobre Nárnia aqui, tem uma playlist de Nárnia, então vou deixar aqui embaixo também linkado pra vocês, eu falando sobre a ordem de leitura de Nárnia, tá? Podem ler por ordem de escrita, primeiro foi o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, né, depois vieram os outros livros, mas também tem a ordem de acontecimentos, assim, do mundo de Nárnia, né, onde Lewis coloca ali uma cronologia nos livros, né, então eu já deixei esse vídeo sobre essa cronologia, de ordem de acontecimentos dentro de Nárnia mesmo. Tem outro vídeo sobre isso, também tá linkado aqui embaixo. Mas hoje eu quero falar pra vocês sobre uma das 7 crônicas. Essa aqui é a 6ª crônica, seria na ordem de acontecimento, não na ordem escrita, né? E essa crônica aqui, assim, ó, a gente vai conter spoiler aqui, tá? Até porque é um livro mais antigo, todo mundo já tem conhecimento de Nárnia. Nós temos umas novas edições lindas, maravilhosas, edições especiais. Eu vou deixar aqui a imagem pra vocês. Eu ainda tenho a edição antiga, essa aqui é a edição por volume, assim, né? Separado, as 7 crônicas, né? Porque tem aquele volumão grandão. Até não tá aqui comigo, porque teve um incidente aqui em casa, ela molhou. Mas tem o volume único, grandão, aquele que tem o leão. Vou deixar aqui também a imagem pra vocês. Mas geralmente eu gosto de ler nessa edição que é a minha, né? A outra da minha filha. Esse aqui, essa crônica, assim, ó, eu sempre falo que quando a gente vai ver as crônicas de Nárnia, no geral, elas têm ali a origem, né? E aí vai desenrolando a história. E então, quando a gente pensa em Nárnia, a gente lembra daqueles filmes, né? E o interessante é que nesse livro aqui, a gente vai ver, até não vou dar tantos spoilers, né? Mas, tipo, a gente vai ver 2 personagens diferentes, né? A gente vai ver o Eustáquio, que já aparece lá num dos filmes, já aparece em outras crônicas. E vai ver a Jill, que, na verdade, ela é uma personagem nova, né? Porque, assim, se vocês perceberem, conforme as crianças vão crescendo, elas vão deixando de ir a Nárnia, né? Elas vão ficando ali no mundo e vão esquecendo de Nárnia. E até em uma das crônicas, né, o próprio Aslan fala pra eles, né, que eles vão esquecer, que eles vão ter que aprender a viver nesse outro mundo, que seria o nosso mundo aqui, e encontrar ele nesse mundo, né, que ele tem outros nomes. Então tem esse cenário todo, mas dessa vez aqui quem vai pra Nárnia é o Eustáquio, que provavelmente era o mais novo de todos eles, né. Eustáquio já conhecia Nárnia, Jill não conhecia, e o contexto deles é eles estarem numa escola experimental terrível, que eles detestam, que fazem coisas horríveis. E eu lembro muito da história do Cecilius, né? Porque a mãe dele faleceu e aí teve toda aquela questão dele tá com o pai ficou muito chateado, ele tem um irmão mais velho, e o pai dele manda ele pra uma escola e ele detesta, ele acha horrível. Essa escola depois parece que teve um escândalo, foi fechada. Assim, ele foi um processo traumático pra ele, sabe, a escola, e aí ele coloca isso nessa crônica aqui, e eu não consigo deixar de pensar, né, nesse fato, quando eu leio essa crônica. Uma das coisas que me chamou muita atenção aqui, é que nessa crônica aqui, eles vão receber uma missão, né, vocês vão ver aqui o Caspian bem diferente do que vocês veem nos filmes, até do que vocês imaginam nos livros. Eles têm uma missão de resgate e quando eles vão ir pra essa missão, o Aslan fala pra eles que eles têm que prestar atenção no que foi dito, tá? Eles têm que repetir aquilo todo dia pra que eles não esqueçam. E aí, assim, ó, se a gente começar a pensar, né, na hora é automático, a gente começa a lembrar de alguns versículos da Bíblia com relação a isso. Nunca vou dizer pra vocês que foi extremamente intencional do Lewis fazer isso, mas são coisas que a Bíblia tem. Quando a gente conhece a Bíblia, a gente começa a entender que tem coisas que a Bíblia manda a gente fazer, né? E que a gente, aplicando isso na vida, no dia a dia, a gente vai se dar melhor. Porque a Bíblia é sabedoria pura, não é só conhecimento, é sabedoria, que é diferente de conhecimento, né? Então, ali na Bíblia diz, né, ensine essas crianças de manhã, de tarde, quando estiverem andando, o dia inteiro. Depois ele fala ali, o salmista fala, né, escrevi aqui no meu coração os teus mandamentos, os teus preceitos, as tuas palavras para não pecar contra ti, né, eu medito na tua palavra noite e dia. Então, assim, ó, tá sempre falando sobre constantes repetições da palavra de Deus. Aí, quando a gente lê essa parte aqui, que fala sobre
repetir, para não esquecer, para poder não errar o caminho, para saber o que fazer. A gente lembra, né, sobre todos os versículos da Bíblia do Antigo Testamento que vão remetendo a esse tipo de questão, né, de repetição, de entendimento. Então é muito legal a gente enxergar isso em Nárnia já, e para criança já ir aprendendo assim, muito assim, lúdico, né, todas essas questões. Nesse livro aqui, eu vou dizer isso, mas não pensem que por isso não vai ter graça ler o livro, tá? Caspian morre nesse livro. E então, chega no final do livro, Caspian tá velhinho já. No final da missão que eles tiveram ali, eles estão fazendo essa missão para ajudar Caspian, né? Ele morre, tem toda aquela cena que é incrível aqui do final do livro, bem no finalzinho, de como é a morte dele, de como é quando ele chega lá em Alenmar, que é a terra de Aslan, né? Nárnia foi criada por Aslan, mas Aslan vem de uma terra diferente, Alenmar, que é onde tem na cantiga do Hip Chip, né? Que é aquele ratinho, que tem aquela cantiga que ele fala que é onde o céu e o mar se encontram, né? Então, é muito lindo, lindo, lindo. Tem uma música que fizeram sobre isso. Se eu lembrar, vou deixar aqui embaixo o link pra vocês ouvirem a música aqui no YouTube. É muito linda. E fala bem desse momento, né? Então, quando ele morre, mostra ele como ele chegando depois dessa morte, como é a tristeza e a dor para um ser como Aslan. E ele vai dando vários sinais, né? Tipo, o Eustáquio também se entristece. Eles falam sobre como é aquela questão assim, ó. Eu lembro muito do Lewis escrevendo O Peso da Glória, ali, aquele livro do Lewis, onde tem alguns ensaios sobre essas questões do céu e tal. E ele vai falando sobre como nós somos seres eternos. Ele fala sobre muitas questões do céu e daquela ideia de que talvez a gente tenha uma idade madura lá em cima, mas que não tem uma idade definida. Então, assim, ele começa a tratar esses assuntos no final e é tão bonito, assim, ó, não tira a tristeza do momento do luto, tá? Não tira. Não tira bem pelo contrário, da forma mais pura e boa que isso possa ter. Ele mostra a humanidade de Jesus e a compaixão de Deus, sabe? Então ele mostra, não que ele esteja falando propriamente de Jesus ali, como eu falo nos outros vídeos. Lewis não se propôs a fazer uma parábola ou coisa do tipo, né? Que nem, por exemplo, o Peregrino é. Não, ele não se propôs a fazer uma coisa assim, mas ele aplicou muitos princípios ali, conceitos disso, né? Então, da Bíblia. Então, fica muito nítido o entendimento de morte, o entendimento de como essa transição acontece, né, daquele carinho, aquele respeito, viver aquela tristeza da forma correta, sem o desespero, e o Aslan tá lá acalmando, e daquele momento triste e magnífico que é a descrição do corpo do rei passando, assim. Às vezes a gente fica com medo de trabalhar esses sentimentos na criança, né? Em algum momento a gente vai ter que trabalhar esses sentimentos com elas, né? E que Deus nos dê graça, que nos proporcione que nós possamos fazer isso da melhor forma, porque às vezes acontecem coisas e que a gente não tem a oportunidade, às vezes, de ensinar o nosso filho, né? Então, é tão bonito como eles tratam disso, é tão delicado, e realmente existe ali um pouco de sofrimento, e a vida tem disso, né? As crianças vão sofrer em algum momento, o bom é que seja assim, que a gente possa ensinar eles a viver essas situações, essas dores, e passar por elas. E é por isso que eu sempre falo que ler ficção ajuda a gente muito, porque talvez essa criança nunca tenha passado até aquele momento por um momento desses aí, uma situação de tristeza assim profunda. Então, quando ela vai vivenciar aquilo ali, ela vai buscar na cabeça dela referências e experiências, vai criar no imaginário dela aquela situação de perder mesmo, né, de perca, assim. Então, ela vai viver tudo aquilo ali, a gente vai poder orientar aquela vivência, vai ver como se comportou todas aquelas pessoas naquele momento, sem desespero, sem desesperança, que é a palavra, né? E a gente vê no finalzinho, quando o Eustáquio sente até ele fala ali assim, uma esperança de que ele vai ficar ali com o Aslan. Ele não quer voltar, sabe? E aí o Aslan diz pra ele que não, que naquele momento ele não vai ficar, que naquele momento ele vai ter que ir e que vai chegar um outro momento que eles vão se encontrar e aí então eles vão ficar ali pra sempre. Ou seja, a princípio o Eustáquio não entraria mais ali em Nárnia, né? Ou Aslan já tá dando ali uma dica pra ele de toda essa situação, falando realmente da transição que ele um dia vai fazer, né, daquela morte da carne pra ressurreição. E aí mostra todo como que o rei vem, né, depois de morto, e ele se rejuvenesce, né, o leão tem a pata ferida, e aí aquele sangue cai na água, e pelos os rios de água viva ali, o rei vai passando, e aí ele ressuscita, né, já no corpo transformado. É assim, gente, eu falo desse jeito que é o jeito cristão de falar das coisas, mas é mais ou menos isso que tá acontecendo, né? Como se fosse ali o que vai acontecer com todos nós, né? Depois da morte, todos que estão com Cristo.
E aí, depois eles veem que passa por um momento alegre, até extrovertido, assim, descontraído entre eles, né? Porque o Eustáquio fica chocado, ele não tem aquela ideia, a gente não, ele, em nenhum momento ele fica falando daquela ideia de salvação, sabe? Eles estão falando naturalmente, assim, as coisas acontecendo, o Caspian brincando ali, né? E respondendo o Eustáquio. Já transitaram daquele momento de tristeza para aquele momento já de mais diversão, alegria. Então, assim, é bonita a forma como a gente consegue vivenciar aqueles sentimentos, aquelas sensações e consegue se encher de esperança, sabe? Consegue ter um vislumbre de como a vida de quem a gente perdeu aqui na Terra, de quem já foi, né? Não perdeu, pode estar sendo agora, né? Então, claro que não é exatamente assim, não dá pra levar ao pé da letra, as pessoas não é um tratado teológico, mas é pra gente, não só para as crianças, poderem ter uma visão dentro da nossa imaginação limitada enquanto ser humano, enquanto pessoas que ainda não conhecem totalmente, né, a glória de Deus, de como pode ser que vai acontecer. Talvez não seja exatamente assim como aconteceu, né? A gente tá tendo uma história lúdica, e nem assim próxima no sentido de um para um, né? Vai ressuscitar, vai rejuvenescer, mas a ideia de ser um momento de glória, de graça, de alegria, que vai transitar da dor, que o próprio Aslan sente aquela dor, né? E depois ele sente aquela satisfação, assim, eu falo que parecia que ele estava satisfeito em dizer que aquela pessoa agora está com ele, né? Como é que é essa transição, né? Como é que a gente consegue realizar isso? Porque pra gente é meio inimaginável, porque a gente só conhece o lado ruim, que é a dor, né? Que é a morte, que é o desespero. Então, esse livro ele é pra encher a gente de esperança e parece tão inocente, né? Parece assim, nossa, é só um livro infantil com magia e quando na verdade é um livro que vai fazer a gente pensar muito e refletir sobre como agir, sobre a palavra de Deus, sobre os ensinamentos, sobre obediência, sobre lealdade e sobre a vida, né, após a morte, né? Então, se vocês ainda não leram, eu convido vocês a lerem, tá? Os livros têm uma sequência, eu gosto de ler na sequência, tá? Tem uma sequência. Mas eles têm histórias com começo, meio e fim e elas independem do restante. Claro que algum momento ou outro eles fazem uma referência ali, que se tu lê os outros livros tu entende, tu encontra, e é uma história que tem continuidade, mas tu consegue ler somente um livro e entender toda a história por completo. Então, se você ainda não leu nenhuma história, mas está ansioso, leia A Cadeira de Prata, eu tenho certeza que vai ser consolador e vai ser uma coisa interessante, e até para trabalhar com os seus filhos, na escola, enfim. É um livro que eu recomendo bastante. É um dos meus preferidos, assim. Ai, eu sou suspeita porque eu amo C.S. Lewis. Mas A Cadeira de Prata e Cavalo e Seu Menino, ai, é de chorar. São dois livros que me dá vontade de chorar. O que me ajudou bastante, né, nessa situação do meu pai, no sentido de que eu estava consolada, eu já tinha eu sou adulta, tenho toda aquela questão ali resolvida, eu sou cristã, né, desde que eu me conheço por gente, minha mãe sempre apresentou os conceitos bíblicos, então a morte pra gente nunca foi uma coisa assim, um tabu, sabe, sempre foi dito, foi falado, a gente sempre teve a plena certeza e a esperança de que existe uma vida após a morte, que nós estaremos com Cristo, e que nós, não só isso, mas que esse lugar aqui nós estamos aqui é transitório, que existe um objetivo maior, que não é viver aqui, mas caminhar para o céu, né? Então isso sempre foi muito claro para nós, isso ajuda bastante a gente nesses momentos assim de que a gente perde alguém que a gente ama. E não é para ser só nisso, né? Mas eu digo que contribui nesse momento também, porque a gente entende nosso objetivo, né, no geral, não é um objetivo micro, né? É macro. Mas poder ver a beleza do livro, de tudo como é aqui, traz pra gente, assim, uma alegria diferente, sabe? É porque a gente tem que imaginar as coisas acontecendo. Então, aquele frescor daquela imaginação, ele te dá um frescor no teu coração, sabe? E foi, assim, crucial pra mim a leitura desse livro. Então, eu recomendo bastante pra vocês. Se você gostou do vídeo, por favor, clica aqui no gostei. Não se esquece de se inscrever aqui no canal pra poder acompanhar os próximos vídeos. Clicar aqui no sininho pra não perder nenhum outro vídeo e deixar um comentário, se possível. Eu espero vocês no próximo vídeo.